Opa, que beleza. Então vamos lá. Então vamos fazer a nossa prece, agradecendo a Deus, nosso Pai, a espiritualidade que protege essa casa, que estuda, que trabalha, que acolhe, e que vocês tenham muita luz no trabalho de vocês, e que nós possamos contribuir com o pouco que temos, para que todos nós aprendamos juntos e cresçamos juntos. Que Jesus nos abençoe, que os bons espíritos estejam com todos nós. Graças a Deus. Maurício, eu assisti a palestra de você, do aquele senhor, não sei o nome dele, e ele colocou bastante coisas, né? Eu achei assim que, falei assim, sobre transição planetária, coisas que nós estudamos juntos, né? Exatamente. Foi muito interessante assim, a palestra dele. O Ricardo, ele é presidente e fundador dessa casa aqui, e agora, há algum tempo atrás, ele fundou a própria casa dele, espírita, onde eles trabalham só com Kardec, só estudam os passes, e de vez em quando ele brinda a gente com alguma apresentação, alguma palestra. Mas a gente sempre está interagindo entre as casas aí. A próxima semana também, uma trabalhadora lá do Amor e Caridade também vem palestrar aqui. Então, a gente tem uma política de muito boa vizinhança aqui. Ah, que ótimo, isso é bom, né? Bom, vamos lá, então. Foi até interessante que a Sheila chegou primeiro que vocês, a gente começou a falar, e ela falou de uma coisa que eu estava tranquilo. Eu comecei a editar o vídeo da aula 7, e eu tinha dito para vocês que eu mandaria 2 vídeos para vocês verificarem questões relacionadas a Deus, da criação. E aí eu mandei uma mensagem, estou mandando os 2 vídeos, tal, e estou editando o vídeo da aula, assim que estiver pronto eu mando. Só que como eu mandei uma mensagem enviando os vídeos, eu esqueci de mandar o vídeo da aula passada. Mas, de qualquer forma, ele está no YouTube. Eu sei que as pessoas costumam ir lá e entrar, mas, de qualquer jeito, eu falei com a Sheila, assim que acabar a aula aqui, eu já vou mandar, porque ele está pronto desde aquele dia e já está lá no sistema. Então, eu mando depois. Mas hoje nós vamos para a aula 8. A gente tem, dentro desse capítulo que fala de Deus, e que vai trazendo informações sobre Deus, nós vamos entrar daqui a pouco nos atributos da divindade, vai ficando mais fácil, porque é uma coisa muito específica, mas daqui a pouco nós estamos saindo desse tema, viu? Nós vamos entrar em outro tema, que é da criação, né? Aí vamos falar um pouco de panteísmo, que é a ideia de Deus estar em todas as coisas, no sentido de ele ser, que a própria natureza é uma parte do corpo de Deus, como se fosse alguma coisa assim. Então nós vamos entender. Então a gente está falando aqui, vamos voltar um item só, na aula passada, nós falamos então do item 2, Deus, provas da existência de Deus. Isso aqui nós já falamos na aula passada, comentando sobre as provas da existência de Deus. E aí eu queria até comentar uma coisa interessante, e isso serve de reflexão para nós. É muito importante. Nós, no nosso mundo de expiação e provas que a gente vive, nós não temos acesso à verdade, né? A verdade verdadeira, a verdade divina, a verdade espiritual. Nós temos acesso a algumas sínteses, algumas teorias verdadeiras, mas a gente não conhece a verdade pela teoria, a gente só conhece a verdade quando a gente vive a verdade. Então vamos pensar numa grande verdade, a palavra de Jesus que fala da lei. A lei, ele não fala as leis, a lei. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, é uma maior verdade que existe a nível espiritual, mas a gente conhece a palavra, a gente até imagina, mas a vivência disso requer muito, muito, muito caminho a ser percorrido para a gente entender. Então isso indica alguma coisa para nós. A primeira reflexão é que a gente não pode ser radical com aquilo que a gente acredita, com aquilo que a gente estuda, que aquilo que a gente acha que é o melhor, que é o correto. Tem que ter muito cuidado com isso, porque o radicalismo pode nos levar, num futuro próximo, ou um pouco depois, a sofrer algumas consequências e perceber que nós estávamos equivocados em alguns pontos. Isso é muito possível com todos nós, independente da doutrina, da filosofia, independente do que for. Nós temos que ter muito cuidado com isso. E nós somos facilmente manipulados. Então, para a gente não ser manipulado, nós temos que desenvolver uma ferramenta que se chama discernimento, que a gente até conhece a palavra
E a gente até imagina que a gente tem, mas, na verdade, a grande maioria de nós não tem. O que nós temos é movimentos, escolhas envolvidas em emoções. Emoções. A gente se envolve muito nas coisas e fazemos escolhas com base nas emoções. Gostar, não gostar. A gente normalmente não faz escolhas por dever, porque deve ser feito. Não gosto, mas deve ser feito. E Jesus fala em várias situações que a felicidade e a paz, ela é algo que você encontra quando você tem o dever cumprido. Então, é o dever que te leva à felicidade e à paz de consciência. E como nós não seguimos por esse caminho, a gente fica como se fosse assim, aquele cachorro que fica correndo atrás do próprio rabo, rodando, rodando, rodando e não sai do lugar. Eu estou falando isso. Eu gosto de fazer algumas pesquisas, de olhar alguns sites de pessoas que são ateus, de materialistas. Eu gosto de ver alguma coisa, para a gente também ver o que eles dizem. E esses dias, há uns 2, 3 dias, eu estava olhando um rapaz novo, que tem ele é um youtuber, tem bastante visualização, e estava escrito assim, os passos racionais e lógicos para você entender de uma vez por toda porque Deus não existe. Eu falei, né? E o cara, aí eu falei, quero ver, porque com tudo que eu sei do espiritismo sobre Deus, né, e que é pouco, mas é muito comparado com as religiões dogmáticas, eu quero ver, então, eu quero ser convencido, né, eu quero entender o que ele vai falar. E ele começou introduzindo muito bem, porque ele é um filósofo, ele é um estudioso, é um cara culto, e aí ele começa a mostrar as razões por que Deus não existe, mas todas as razões dele, que ele fala lógicas, são razões baseadas num Deus que é o Deus da religião católica protestante, um Deus que fala de céu e inferno. Quer dizer, pegar algo que é, para nós espíritas, que é quase uma coisa infantil, no bom sentido, né? não é menosprezando, e contestar. Eu falei, mas aí é fácil, aí não é difícil, muita gente faz isso. Eu quero ver ele pegar os conceitos que nós temos de Deus com a reencarnação, que aí muda tudo, e contestar. Então, por que eu trouxe isso para vocês aqui, porque a gente vai seguir aqui nesse mesmo assunto? É para a gente compreender, quando a gente quer estudar, e a gente vai se deparar nos estudos, com coisas que a gente gosta, as coisas que não. Que coisas que a gente concorda e coisas que a gente não concorda. E a gente tem que ter um norte para isso, a gente tem que ter consciência do que nós estamos escolhendo na nossa vida. E tem coisas que são perigosas, em todas as religiões, até na doutrina espírita. Eu já falei isso aqui algumas vezes, né? Que a gente tem que ter cuidado, porque nós, por sermos espírita e conhecermos um pouco mais, devido à reencarnação, mundo espiritual, comunicação, mediunidade, nós assumimos uma responsabilidade maior. Mas isso, infelizmente, não implica que a gente tem mais controle emocional, que a gente não escolhe pelas emoções. Não, isso não implica. Porque não pode ser assim. Porque se fosse um aprendizado intelectual, e você soubesse um monte de coisa dos livros, um monte de coisa sobre o ser humano, você soubesse tudo isso, e isso fosse suficiente, seria uma coisa muito vazia. Por quê? Porque não, você tem que conhecer você tem que saber o que são as emoções, os instintos, entender essa força, essa potência, desenvolver, tratar você, e seguir num processo de abertura dos sentimentos mais elevados. Quer dizer, tudo isso são coisas importantes. E, de novo, eu reforço sempre isso, o que a gente faz aqui é informação. A Casa Espírita é responsável por dar a informação. Claro que tem os tratamentos, tem o passo, tem tudo isso, mas eu estou deixando na questão intelectual. A Casa Espírita tem a responsabilidade da informação, e é o que nós estamos fazendo. Tudo bem, eu acho que a gente tem que dar um salto e entrar para uma outra área, e isso vai acontecer com certeza no mundo de regeneração, e Kardec fala isso. Kardec fala isso no 6º passo do que vai acontecer na doutrina espírita, são 6, né? E no 6º passo é no mundo de regeneração. Ou seja, não tem mais a preocupação da religião, do templo. Não quer dizer que você não vai ter reuniões, conversar junto. Não. Mas a religião vai ser vivida. Né?
no dia a dia com as pessoas, no envolvimento fraterno, solidário com as pessoas. Então, esses processos de transformação, nós podemos viver esse processo. Se nós ficamos no mundo de regeneração, nós podemos viver. Mas isso são mudanças muito grandes, que nós vamos presenciar e nós vamos nos envolver com isso. E esse envolvimento requer algum conhecimento, né? Não um conhecimento enorme, não, um conhecimento. Né? E saber que nós, todos sem exceção, somos muito manipuláveis. E a gente tem que ter cuidado com isso. E algumas regrinhas básicas, bem básicas, que se a gente observar, a gente não cai, mas a gente não observa. Por exemplo, desenvolver um processo de discernimento acerca das coisas que nos chegam, qualquer coisa que nos chega. Desenvolver um processo de entender as questões emocionais que temos. Desenvolver um processo de entender que tudo que separa não é bom. Tudo que separa não é bom. Né? Jesus não ensinou a separatividade, ele ensinou o amor, a solidariedade, amar a todos. Tanto é que na passagem de Jesus aqui, quantas situações difíceis aconteceram, que naquela época tinha muito preconceito e ele abraçou a causa. A gente sabe da história do Evangelho. Então ele deu exemplos em situações muito críticas. Ele deu exemplos. Né? Então eu queria colocar essa reflexão, porque eu acho importante a gente começar a ter alguns nortes, porque a gente está estudando aqui a doutrina espírita, e vamos estudar, vamos aprender muita coisa junto, eu tenho certeza, mas tem que ter paciência, que é um estudo longo. É um estudo realmente de sedimentação, de compreensão da doutrina. Quando você estuda do jeito que nós vamos estudar, você vai ter uma condição, se você quiser, de sedimentar conhecimentos da doutrina espírita, que às vezes leva muito mais tempo do que com esse curso. Mas, para isso, necessita de um esforço adicional. Né? Um pequeno esforço, não é pequeno, não é muito grande, não. Qual é? Ora, se você tem uma aula que ela fala de algumas questões, é só aquilo que você tem que se preocupar por enquanto, você estudar e falar, entendi tudo. Não, isso aqui eu não entendi. Vamos perguntar. Se você tiver esse critério que é simples, porque você não está estudando um livro todo para perguntar alguma coisa, não, você está estudando pequenas partes homeopáticas, né? Doses homeopáticas. Ficou nenhuma dúvida? Beleza, vamos em frente. Ficou alguma dúvida? Pergunta, não deixa passar. Porque senão você chega no final do curso, sei lá, daqui 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, não sei quanto tempo vai levar, mas eu acho que entre 1 ano e meio a 2 anos, você chega no final do curso, você acha que tem 1 milhão de dúvidas, mas ela acumulou. Você não sabe mais nem se colocar. Então é muito importante a gente ter o gosto de querer entender o que está falando, levar para casa, dar uma lidinha, falar, opa, aqui não está bom não, aqui não entendi isso aqui. Marca e traz para cá. Traz para cá e a gente gasta uns minutinhos, não tem problema nenhum. Que é muito mais importante a gente tirar a dúvida aqui e conseguir sanar a dúvida do que ficar lendo até, vamos frente, olha o curso. Não, isso não adianta. Tudo bem aí? Beleza. Então vamos em frente. Vamos começar a nossa aula 8 com o mesmo tema. E aqui nós estamos falando de Miramês, né? Eu já expliquei quem era o Miramês, e ainda está falando aqui das provas da existência de Deus. É a mesma pergunta, pergunta 8. Que se deve pensar da opinião dos que atribuem a formação primária a uma combinação fortuita da matéria ou, por outra, ao acaso. Já conversamos sobre isso, falei alguns exemplos para vocês, da questão do acaso, falei do Stephen Hawking, né? Falei das viagens interestelares, começamos um pouco, e ele diz assim, o orgulho nos faz esconder Deus, pela fraqueza do entendimento. Pronto. Essa frase já dá para a gente entender, fraqueza de entendimento é a nossa mesmo, em geral. Vocês veem que nós estamos estudando uma doutrina que fala dos aspectos de Deus de forma que, em geral, a gente não aprende, mais profundo. Mas mesmo esse mais profundo é muito raso para a nossa mente ficar satisfeita. Mas a nossa mente não vai ficar satisfeita se nós não estivermos preparados para a compreensão. Então, vamos lá. Colocando-o como acaso, palavra que nada expressa na linguagem dos homens. Então, acaso não significa nada. Nada se faz por acaso. Para tudo existem leis que nos pedem obediência. A gente sempre fala, gente, olha, é sorte e azar. Não existe. Não existe isso, sorte ou azar. Não tem. Porque se tiver sorte ou azar, tem alguma coisa errada na lei divina. Não funcionou. Então, não existe.
Você pode até falar, fulano ganhou na loteria, que sorte. É uma maneira de dizer, mas é sorte não. Tinha alguma coisa específica para ele ganhar esse dinheiro, porque ele tem algo a fazer com isso. A maioria não faz, talvez, o que era preciso. Né? Teve azar, foi ali na rua, levou um tombo, caiu, machucou. Que azar? Não, não é azar. Tem 1000 coisas que podem ter acontecido. Né? A pessoa não prestou atenção, a pessoa se distraiu, ou a rua estava emburacada, ou o sapato... Aí tem 1000 coisas que podem acontecer. As coisas espirituais obedecem às mesmas regras e o comando divino é vigilante. Então já está falando aqui, o comando divino é vigilante. Essa é uma maneira de nós, seres materiais, falar que ele é vigilante. Não tem qualidade para Deus ser vigilante ou não ser vigilante, não é isso. Mas para a gente entender que não escapa nada. Operando em todos os sentidos para que estas leis sejam cumpridas, no sentido de estabelecer a paz e o bem-estar de todas as direções da vida. Então, é simples ler isso aqui, falar, entendi. Não é. Não é. Porque quando você olha para isso, você fala, olha, está falando que o comando é vigilante e ele opera em todo sentido para que essas leis sejam cumpridas. As leis têm que ser cumpridas, não tem como não ser cumprida. Aí você fala, mas e as coisas que acontecem na vida? Né? E os assassinatos? E os suicídios? E as crianças que são maltratadas, são mortas? Tudo isso. Entende que esse tipo de frase é de um filósofo, não cabe numa religião dogmática. Não cabe no catolicismo, não cabe no protestantismo, não cabe. Por que ela cabe aqui no espiritismo? Por que ela cabe aqui? Quem arrisca dar um? Quem arrisca aí dar uma resposta ou uma colocação? O que pensa sobre isso? Eu acredito que seja justamente por a gente não acreditar no acaso, nem na sorte, nem no azar. São consequências do ontem e do amanhã. É a tua evolução que traz esse conhecimento aí, não é? Isso, exato. Mas vamos pensar assim também. Eu acho que está certo o que você está falando, é isso mesmo. Mas vamos pensar assim, existem as leis divinas que são perfeitas, e elas funcionam. Mas elas funcionam para espírito evoluído e funciona para espírito que não é. Funciona para todos. Funciona para o espírito que está num plano elevado, funciona para o espírito que está numa colônia iluminada, funciona para o espírito que está no umbral, funciona para o espírito que está nas trevas. Funciona para todos. É a mesma lei. Só que a lei força a pessoa a segui-la, porque não tem outra opção. A consciência de todos está impregnada com a lei. Não tem ninguém sem uma lei lá dentro. Então ele não tem como fugir. Só que o sofrimento existe porque ele está contrário à lei, e não só contrário, está muito mal envolvido em coisas que maltratam, que tem crueldade, que tem 1000 coisas. Ele vai fazendo isso. E ele vai precisar rever isso. E pode ser que nessa revisão ele reencarne. Quando ele reencarna, ele é uma criancinha, que bonitinho, ok. Mas não é isso, ali tem um espírito. E esse espírito pode ter que passar por situações muito difíceis e que a gente que está olhando o panorama único de uma vida ou de uma situação, nós não vamos compreender e vamos falar, meu Deus, isso é muito injusto. Por que Deus não resolve isso? Sem saber que Deus está resolvendo aquilo. Aquilo é a solução para aquele espírito. E é muito difícil para seres como nós ter a compreensão profunda, mesmo sendo espíritas e mesmo entendendo as injustiças que existem, que elas são necessárias, porque Jesus disse isso no Evangelho, mesmo sabendo que tem a reencarnação e que a gente reencarna para resolver pendências, mas quando você vê uma situação de fragilidade e alguma coisa de crueldade, você pode não aceitar, pode trabalhar contra isso, tudo bem, está perfeito, ajudar o que está sofrendo, não importa. Mas nunca falar que tem uma injustiça ou que Deus não está protegendo. Não, aquilo é uma proteção, só que a gente não entende. A Grace quer fazer um comentário. Essa questão de, quando se fala assim, que não existe injustiça, e sim, não existem injustiçados, né? Então, às vezes dói na gente, né? Porque
quando alguma coisa acontece conosco e nós nos sentimos de alguma forma lesados, injustiçados, né? E aí vem alguém e fala para a gente, não existe injustiçado. É como se dissesse, não, você está merecendo passar por isso, né? E aí, para nós espírita, é uma coisa que a gente tem que baixar a cabeça e aceitar, né? Outras religiões talvez não tenha essa compreensão de quando se diz, sobretudo quando é a nossa vez, né? A gente se sentir injustiçado. Quando acontece alguma coisa em detrimento a nós, né? E a gente não encontra resposta por que fizeram isso comigo, né? Aí vem o Espiritismo falar causas atuais das nossas dores, e aí, quando não se encontra nada que justifique nessa vida, tem lá, consolando, causas anteriores, né, a essa vida, né? Então, é muito interessante isso, por isso que é bom a gente estudar. Estávamos conversando com a Sheila aí no início, quando estávamos esperando vocês, estavam exatamente falando sobre isso, que está sendo importante começar aos pouquinhos, para começar realmente a entender, ter uma compreensão melhor, e assim nós termos uma visão mais ampla, melhor da vida, e realmente encontrar esse consolo que o Espiritismo nos oferece, né? O Espiritismo não soluciona problemas, nem nada, mas consola, nos mostra um norte, uma direção, e nos faz nos posicionarmos diante da vida, nos faz tirar a capa de coitados, de vítima, né? E sermos honestos sobre das questões da vida que nós mesmos, a maior parte das vezes, somos nós mesmos os próprios responsáveis, né? Deixa eu checar aqui se chegou mais alguém. Chegou a Camila, estou adicionando aqui, deixa eu ver se tem mais gente. Enquanto ela está subindo, pessoal, eu tenho um comentário dentro disso que foi falado. A Grace comentou sobre. Nós, como espíritas, a gente estuda bastante, a gente passa o nosso conhecimento para muitos, só que eu já senti, como um espírito ainda em evolução e muito a aprender, de que quando se refere a nós, a nossa família, aos próximos a nós, um filho, um neto, muitas vezes até por ser mais apegado a eles, muitas vezes aquilo que a gente falou para uma família que perdeu um filho, a gente nesse momento de dor ou de coisa, quando você põe para você, estou perdendo um filho ou meu filho morreu, eu acho que mesmo sendo espírita e conhecendo toda a parte teórica disso, a gente dá uma baqueada, por ainda estarmos em evolução. Eu acho difícil essa concepção ainda, eu acho bem difícil lidar ainda com isso. É isso mesmo. O Maurício, a propósito, ontem o Jorge Larrat estava aqui na nossa região, e ele fez uma palestra de manhã falando sobre o destino do ser dador, do ser e da dor, do Leon Denis, daquele livro, né? Eu não fui, não consegui de manhã. E à tarde ele fez uma parte que era tipo assim, orientações para dirigentes de casas espíritas, para trabalhadores e dirigentes. Tanto que ele chegou e já virou e falou, olha, gente, eu já vou direto ao assunto, não vou aliviar, porque de manhã tinha outras pessoas, tudo que frequentadores, são admiradores, né, simpáticos ao espiritismo, mas nem todos são, de fato, trabalhadores da casa espírita. Aí, a parte da tarde, ele já foi assim, direto e reto, falou, olha, não vou aliviar, vou falar aqui com todas as palavras, né? E uma coisa, ele tocou nisso, das falhas que ocorrem na casa espírita, né? Da questão, às vezes, né, de muita preocupação, de muito estudo, às vezes, muitas burocracias. Acho que é interessante até depois mandar o link para eles. Não foi gravado. Eu que gravei.
Não vale falando para eu mandar o link para vocês, mas acho que não foi gravada no YouTube. Eu acredito que não, vou procurar. Mas, de qualquer forma, Maurício, eu fui gravando com meu celular, fui gravando assim, por exemplo, 5 minutos, porque se grava muito tempo, não consegue mandar pelo WhatsApp. Eu queria mandar para uma amiga que se atrasou de chegar. Aí, se você se interessar, eu mando para você. Aí é só ter paciência de abri-lo, que aí você falou essa questão de morte, por isso que eu estou lembrando. E ele virou e falou que como faz falta, numa casa espírita, um grupo de apoio ao luto. Né? Que como que você mesmo falou, mesmo nós espíritas, diante da morte, como fragiliza, como às vezes nos abate. Né? E cadê o acolhimento na casa espírita? Então, ele falou muitas coisas interessantes, falou sobre os jovens e tudo mais. Né? Então, é isso, né? Por isso que a gente, por mais que a gente estude e tudo mais, né? Tem até uma coisinha que, por exemplo, ouvido na palestra daquela Almaíse de Brasília, que ela coloca o seguinte, vou falar uma questão de 3 minutinhos, vou ser rápido, mas olha como que nós estudamos, e a gente se pega muitas vezes em falhas. A Almaíse contou o seguinte, que em uma determinada época, quando Jesus era recém-nascido, que Maria precisou ir à cidade para comprar alguma coisa e tinha que levar o bebê, não tinha jeito, não tinha como ela deixar. Então, o que as mulheres que tinham bebê naquela época, que que estavam mandando, como que era, o imperador que estava mandando matar todos os bebês, então, que tinham nascido... Não foi Nero, não. Nem Nero, nem Pôncio Pilatos. Enfim, então, o que as mulheres faziam? Colocavam o bebê numa cestinha e camuflavam com trigo, assim, tudo, despistando, carregavam na cestinha. E entravam na cidade, faziam as compras, saíam. Mas, o que acontecia? Muitos dos soldados romanos, algumas, tipo assim, fazendo uma inspeção, desconfiava que ali dentro daquele cesto poderia ter um bebê ou alguma coisa suspeita. Algumas mulheres eles paravam para averiguar. E aí perguntava a mulher, o que tem aí nessa cesta? E geralmente quem tinha bebê, na hora se embananava, falava mentira, e aí eles acabavam desconfiando que a pessoa se desconcertava todo, pegava, mandava virar a cesta, e ali identificava que tinha um bebê, na hora já cortava a cabeça do bebê. Enfim, quando Maria foi entrar, muitas passavam, eles nem paravam. Quando Maria foi entrar na cidade, pararam a Maria, e ela estava com o bebê no cestinho. E aí o soldado vira para ela, muito encantado com a beleza dela, né? Foi o que chamou a atenção dele para pará-la. Aí pergunta, mulher, o que tens aí na cesta? E ela fica parada, quieta, ficou imóvel. Aí ele pergunta de novo, o que tens aí na cesta? E ela, ali naquela situação, que ela ficou naquele constrangimento, né? Mas não respondia para ele. Aí o soldado desconfiou de alguma coisa, né? Que ali devia ter alguma coisa, que ela estava muito, muito parada, assim, sem nenhuma atitude. Aí ele pergunta pela terceira vez, mulher, o que você tem nessa cesta aí? Porque ele ia mandar ela virar a cesta e ia ver que tinha um bebê. Aí ela vira para ele, né? Fala assim, Senhor, eu tenho aqui um bebê. O meu bebê é recém-nascido, e eu tive que trazê-lo. Aí o soldado olhou para ela, deu uma bela risada e virou e falou, imagina se aí tem um bebê, porque pode passar. Porque o que aconteceu? Qual a lição? Maria era tão assim correta que ela não conseguiu mentir. Ela, naquele primeiro impacto, a segunda vez, ela ficou parada, mas ela a maior parte das mulheres mentiam, caíam em contradição e acabava os soldados percebendo, né, e verificavam que tinha um bebê ali e se tinha, matava o bebê. Ela, como ela falou a verdade, né, eles não acreditaram. Virou e falou porque ela não, um espírito do porte de Maria não iria mentir nunca, né? Então ela falou.
eu tenho um bebê, um recém-nascido, aí o soldado não acreditou na realidade, aí depois venham aquela parte que Jesus fala, conhece a verdade a verdade te libertará. Mas eu só estou falando isso, que a gente, às vezes, estuda, a gente sabe das coisas, tem esses exemplos, e eu não sei vocês, mas às vezes pequenininhas mentirinhas, coisinhas a gente esconde, né? E tantas outras coisinhas que mesmo conhecedor de todos os ensinamentos de Jesus, a gente ainda não consegue ter essa firmeza, né? Okay. Mas chegaremos lá. Esse comando divino... O imperador que mandou matar as crianças é o Herodes. Herodes, viu? Não era Herodes, Herodes, é isso mesmo. Eu tinha certeza. O Nero que pôs fogo, e o Herodes Não era nem o Pilatos, foi o que julgou Jesus. Né? Bom, então vamos lá. Eu ia falar uma coisa, deixa eu ver. Tá bem, vamos em frente então, gente. Aqui de novo o Filosofia Espírita, né? E aí ele vai dizer para nós aqui, a alma já moralizada é obediente. Ela estuda e compreende o que deve ser feito e respeita todos os direitos alheios. Por isso é que vive em paz com a consciência. Olha só. Lembra que eu falei? Onde que está a paz e a felicidade? No dever cumprido. É isso que Jesus fala para a gente em vários lugares. Olha o que o Miramês está falando. A alma moralizada é obediente. Ela estuda e compreende o que deve ser feito. É o dever. E respeita os direitos dos outros. Por isso é que vive em paz com a consciência. Enquanto não trabalharmos os caminhos traçados e vividos por Jesus, permaneceremos em guerra em nós mesmos e sofreremos as consequências da nossa ignorância. O respeito a Deus deve ser o primeiro ato de cada dia, como que uma oração de agradecimento por tudo que recebemos do seu imensurável amor. E esse ato nos colocará mais próximo da sua ação benfeitora. Então, vocês vão lembrar da aula passada, que eu falei que o ser que está, não é o ser, né, mas quem está mais próximo, o ser que está mais próximo de nós é o próprio Deus. Não é um espírito, não, Deus porque ele está em todos os lugares, não tem problema, já falamos, não tem problema de distância, de estar longe, de estar perto, não existe isso. Deus está muito longe, não existe longe para Deus, Deus está em todos os lugares, né? E aí ele vai dizendo, conforme você acorda, né, o primeiro ato de cada dia, é uma oração com este que criou tudo, que te criou e que faz tudo por você. Então você agradece a ele e sabe que ele está ali do teu lado. Mas aqui o espírito orgulhoso, né, aí já é o inverso, o encarnado ou o desencarnado se supervaloriza, criando assim em torno de si o seu próprio mundo, de sorte a querer desconhecer os valores que não lhe pertencem, e principalmente a fonte criadora de todas as coisas. Quer dizer, o orgulhoso, né, ele não quer saber de Deus, ele é o que há, né? O egoísmo contrai todas as forças do espírito e atrofia as sensibilidades, fazendo-as perderem o contato com agentes da divindade. Então a gente às vezes não entende, né, mas como as coisas acontecem conosco em termos de vibração, de sintonia, quando o orgulho e o egoísmo, conforme Kardec nos fala, é o principal mal do mundo, quando ele está em nós, e quanto mais forte ele é, menos sintonia nós teremos com os espíritos mais evoluídos e principalmente com Deus, né? Principalmente com Deus. Aqui, nessa prova da existência de Deus, a gente estava trabalhando com, deixa eu ver aqui, com 8. Desculpa, aqui passou para o 9, né? Que aí já está falando como é que a gente pode ver na causa primária, quer dizer, se foi a causa primária Deus, como é que a gente pode ver que tem uma inteligência superior a todas as outras? É disso que ele está falando. Negar Deus é assinar o atestado de ignorância, que desvincula o amor do coração e separa a fé do ambiente em que se vive. No lugar do orgulho, constrói a fraternidade, e na área do egoísmo, conquista o amor. Não és diferente dos que já realizaram isto. Quer dizer, você não é diferente dos que já fizeram isso, né? Construir a fraternidade, a solidariedade no lugar do orgulho e do egoísmo também, e conquistar o amor. Então, se você não é diferente, eles já fizeram isso, né? Existe uma maneira de fazer.
E não existe outro caminho que não seja os delineado pelos grandes missionários da caridade. Não tem outro jeito. Quando admiramos uma pintura famosa, a primeira coisa que desejamos saber é quem foi o seu autor. Pois bem, a natureza universal de cujos benefícios desfrutamos é a mais bela pintura, é a mais engenhosa construção que podemos contemplar. A obra reflete a inteligência de quem a fez. Então está falando tudo de quê? Da causa primária. Então a causa primária que fez tudo, com certeza tem uma inteligência maior que todos nós. A gente não consegue criar uma semente de uma planta, uma semente para fazer florescer. A gente não consegue, uma coisa tão simples. Já procuraste observar o teu próprio corpo e o funcionamento inteligente? Foi o acaso que o fez? Se desconhece o teu próprio corpo, foi alguém mais capacitado que o planejou. Procure esse alguém, que o encontrará sorrindo para ti, ajudando-te a desvendar os mistérios que existem em muitos outros ângulos da vida. Livra-te do orgulho e do egoísmo, que encontrarás as bênçãos do entendimento, encontrarás Deus dentro de ti. Ele está falando, bom, como ele é um filósofo, né? Ele fala de refletir, de reflexões. O filósofo fala muito de reflexões. Então, o que ele está nos falando aqui, olha, começa a refletir sobre as coisas. Olha para você, olha para a natureza, olha para o funcionamento do seu corpo, olha para tudo isso, para você entender que tem algo maior que construiu tudo isso. Não vamos seguir aqui, porque agora a gente está saindo do capítulo 1. Não, ainda está no capítulo 1, mas é o item 3. Estamos saindo do item 1 e item 2. É o item 3. Aqui, as questões de 10 a 13 vai falar dos atributos. Essa parte é um pouco mais fácil de compreender. Mas antes de entrar aqui, e eu sei que a hora está apertada, apesar de a gente ter começado um pouco depois, mas eu não vou avançar na hora, porque eu sei que vocês têm questões aí. Estão cedo. Oi? Eles estão lá mais tempo. Lá. Exatamente. Eu queria saber se alguém tem questão, pergunta, quer falar alguma coisa. E eu, de novo, só reforçando que a aula 7 está pronta desde aquele dia lá, e na minha cabeça eu tinha mandado. Eu vou, aqui hoje mesmo eu já mando para vocês o link, tá? Oi? Vamos só ver uma coisa aqui. Então, deixa eu fechar aqui, ver se chegou mais alguém. Deixa eu baixar isso aqui. Tá. Gente, antes de... A Grace quer falar uma coisa, mas depois. Agora eu queria saber se alguém quer fazer alguma colocação, quer tirar alguma dúvida, alguma coisa do que nós falamos até aqui. Nós estamos falando de provas da existência de Deus, né? Basicamente esse item que fecha o item 2 e 3. Quanto a esse texto último agora, do ponto de vista da interpretação do Miramês, sobre ele construiu, Deus construiu o seu corpo. Sim. A partir daí, a responsabilidade dele se moldar ao mundo é teu, né? Deus fez a parte dele, agora você é quem faz ele andar certinho, engordar, emagrecer, respeitar, ou maltratar, ou ser um temente a Deus, ou um revoltado da vida. Isso depende só da nossa evolução. Esse aspecto, às vezes, é um pouco difícil da gente entender, não é nem que é difícil. Às vezes a gente não entende porque a gente não reflete, não pensa, não busca compreender. Mas quando você vai um pouco mais fundo em tudo isso, aí fica mais fácil de entender. Olha, Deus criou tudo, e tudo que ele criou é perfeito. Não tem nenhum equívoco, não tem um tio errado em tudo que ele fez. E aí você olha para o mundo e fala, mas esse mundo com tudo isso aqui, com guerra, com tudo isso, faz parte do processo de desenvolvimento, de aprendizado do ser humano. Agora imagina que o ser humano lá atrás, no começo da jornada, tivesse feito só opções certas, tudo certinho, tudo bonitinho. Não tinha nada disso. Não tinha as doenças, não tinha as guerras, não tinha nada. Porque tudo isso é consequência de vários equívocos que todos os seres humanos cometeram e que esses equívocos precisam ser retornados para um processo de aprendizado. Esse é um processo simples de entender, logicamente, de compreender, mas é difícil para a gente aceitar isto. Por quê? Porque isso nos afeta.
E o nosso egoísmo, o nosso orgulho, né? Isso é muito duro para a gente compreender, mas é assim que é. E a gente nunca vai... Provas e expiações, afinal de contas, né? Isso, exatamente. Por isso o nome do nosso planeta é um planeta de provas e expiações, ou seja, nós estamos aqui aprendendo com tudo que nós fizemos, justiça das aflições do passado, né? Das vidas anteriores, né? A Grace quer fazer um comentário. Analisando tudo que nós temos estudado, hoje eu estava estudando meu Deus. A Sheila estava falando que ela lê a aula para vir para a aula, já pelo menos assim, com a noção do que vai acontecer. Eu também sempre faço isso, dou uma olhada antes na aula, e eu estava comentando hoje com ela que entender Deus, no próprio livro dos Espíritos, fala, por mais que a gente tenha essa compreensão, nós não vamos compreender o que é Deus, porque os Espíritos colocam, o Miramês coloca lá, que por mais que a gente tenha uma inteligência, uma capacidade de compreensão, por as melhores coisas, as melhores virtudes que a gente possa alcançar a nossa inteligência, ainda não é nada para representar realmente o que é Deus. Aí eu estava falando, olha, nós vamos ficar falando sobre Deus e não vamos nunca ter essa concepção real, né? O que vai mostrar para nós é que realmente cada coisa, cada atributo, cada fala que a gente lê sobre Deus, a gente percebe o quão longe nós estamos, né? E quão é a grandeza de Deus, e essa grandeza de tal forma que nós não, na nossa condição espiritual, nós não temos ainda a condição de compreender, né? Mas que bom que nós estamos aqui estudando e vamos continuar firme, né? Desde o início, para nós irmos nos melhorando gradualmente, né? Na compreensão. Se você pensar que o Livro dos Espíritos tem 1019 perguntas, 1019, somente as primeiras 75, e se você tirar aqui nas 75, pode deixar, que você tem perguntas e respostas que não é específico sobre Deus, mas sobre a criação, então você tem aí umas 30 e poucas perguntas só sobre Deus. Você imagina, é muito pouca pergunta e não tinha mais o que perguntar. E Kardec, que é um espírito evoluído, estava perguntando para espíritos mais evoluídos. E eles colocam as coisas sempre dizendo, vocês viram isso nas perguntas e respostas? Olha, isso está fora, isso a gente não tem condição de entender, a gente fala da forma que vocês entendem, com as palavras que vocês entendem, mas não é assim, né? Deus está nos lugares, essas coisas são maneiras de falar para a gente entender um pouco. Mas a compreensão divina de Deus, gente, mundo ditoso para lá, mundo perfeito, não tem como, né? Tanto é que se você pegar as bem-aventuranças de Jesus, a bem-aventurança, na verdade, é uma escadinha, é um mapa de evolução, né? É um mapa de evolução. E se você pegar, quando você chega mais próximo de Deus, é bem-aventurados puros de coração. Bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus. Aí já tem o problema de comunicação. Verão a Deus, verão mesmo? Não verá nada, não tem mais olho, não tem mais nada disso. É sentir Deus. Só que ainda tem mais do que isso na escadinha. Depois tem bem-aventurados pacificadores, que é um nível acima. Os puros de coração aprendem e vão trabalhar como Jesus fez, porque Jesus era um pacificador. Então, a nossa compreensão divina é isso que está aqui no Espiritismo, é o máximo que a gente pode ter. Não tem mais do que isso, não. Né? Não tem mais do que isso aqui, não. Sobre Deus. Sobre Deus, né? Não tem. Vai falar um pouco da criação. E eu passei os vídeos para vocês, espero que vocês tenham tempo de ver, porque ele ajuda. Os dois vídeos ajudam. Um deles é muito interessante, porque você vai ter uma compreensão simbólica da criação, de Deus, quando ele se manifesta, e toda a manifestação dele, como é que evolui. E tem o outro que vai falar da criação na Terra, origem da vida na Terra, e vai mostrar que não tinha como
você ter a criação na Terra vamos voltar lá no item mais básico de todos, não é nem a célula, são os aminoácidos. Você não tem como formar uma cadeia de DNA dos aminoácidos, não tem, se não houver alguma coisa que faça aquilo acontecer. O ponto é exatamente esse. Como não tem na visão materialista, para isso acontecer seria o acaso. E o acaso levaria trilhões, quadrilhões de anos-luz, uma coisa absurda, e não aconteceria. É isso que eles colocam, estatisticamente. Então, acho que isso é bom, vocês verem o vídeo, vocês vão ver que o vídeo tem muitas coisas que é meio complicado, mas vejam, façam um esforço. Quando chega na parte da ameba, né, que ela vai seguir um caminho de trilhões de anos-luz para carregar o universo nas costas, átomo por átomo. Então ele fala, a ameba vai carregar o primeiro átomo do universo, em toda a distância de 93 bilhões de anos-luz. Ela vai, ameba, e volta. Você não entende quanto tempo ela vai levar para fazer isso. E ela vai fazendo assim. Ela leva todos os átomos, imagina, né? E ainda não aconteceu a coincidência, é isso que eles falam, né? Então, assim, esse vídeo é bom porque ele mostra a grandeza da coisa, o tamanho que é a condição de não ter uma lei divina que rege tudo isso. Gente, mais alguém quer perguntar alguma coisa? Que a gente está no nosso momento aqui. Derradeiros. Antes de sair aqui, depois vou sair e vou mandar o arquivo para vocês, o vídeo, tá? Muito bom. Então vamos fazer a nossa prece. Alguém gostaria de fazer a prece para a gente encerrar? Gente, então vamos agradecendo a Deus, nosso Pai, por essa semana que se inicia. Agradecer pela oportunidade de nós estarmos aqui estudando o Espiritismo, que nos traz luz, entendimento, discernimento, e que nós possamos não só compreender, mas colocar em prática todos os conceitos que temos aprendido. A nossa eterna gratidão à nossa Mãe Santíssima, a Jesus, nosso irmão, e aos nossos parceiros espirituais, os mentores da casa de vocês, os mentores, os espíritos que orientam esse nosso curso, que a luz de Deus, nosso Pai, se estenda sobre todos vocês, caros irmãos. E assim, Senhor Deus, pedimos a permissão para encerrar esse trabalho de hoje e abençoe por misericórdia a nossa semana. Que assim seja. Muito bem, gente. Muito obrigado pela paciência. Boa noite para todos. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Obrigada por mais um dia. Boa semana para todos. Fiquem